Oi, turminha, tudo bem? Vamos falar sobre frações equivalentes. Então, eu fiz aqui 3 inteiros representados por desenho. Então, eu tenho aqui um inteiro que foi dividido em 2 partes. Então, o denominador é o 2. O denominador é aquele que indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Quantas partes eu tomei desse inteiro? Uma parte. Então, eu tenho a fração 1/2. O segundo inteiro, eu dividi em 4 partes. Então, o denominador, 4. Quantas partes eu pintei? Quantas partes eu tomei? 2. Então, 2/4. E o último inteiro eu dividi em 8 partes e tomei 4 partes. Então, 8 é o denominador, que indica a parte dividida, e 4 é o numerador, que indica a parte tomada, 4/8. Então, pelo desenho, você observa que eles ocuparam o mesmo espaço. Porém, são frações diferentes, são frações equivalentes. Posso dizer que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Vamos encontrar a equivalência dessa fração sem ter que usar o desenho. Como que eu faço isso? Multiplicando sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu for multiplicando, eu vou encontrando várias frações equivalentes, porque as frações equivalentes são infinitas. Mas nós queremos aqui apenas comprovar o que nós fizemos no desenho. Então, 1/2 para eu ter a fração equivalente 2/4, eu preciso multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo número. 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 2, 4. 1/2 é igual a 2/4. 1/2 para chegar em 4/8. Eu vou multiplicar aqui o numerador e o denominador pelo mesmo número. 1 vez quanto para ser 4? Eu tenho que achar aqui o 4/8. Então, 1 vez o 4 é igual a 4. E 2 vezes 4 é igual a 8. Encontramos aqui as frações equivalentes, 1/2, 2/4 e 4/8 por desenho e por multiplicação. Multiplicando o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número. Agora, nós vamos observar a equivalência com as pizzas. Bom, aqui eu tenho uma pizza dividida ao meio. Um inteiro dividido em 2 partes representa 1/2. Aqui eu tenho outro inteiro dividido em 4 partes. Vou pegar 2 partes dessa e vou colocar aqui em cima da metade dessa outra, para mostrar para vocês que 1/2 é igual a 2/4. Agora, eu vou pegar 4 partes dessa pizza, essa pizza, esse inteiro foi dividido em 8 partes. Eu vou pegar 4 pedaços, vou colocar aqui para mostrar que 1/2, que é a primeira pizza, é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Elas ocuparam o mesmo espaço no inteiro, embora sejam números diferentes. Então, 1/2, que é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Agora, vamos aprender sobre ângulos cortando essa pizza aqui. Vamos lá? Ao cortar a pizza em 4 partes, vou traçando linhas. Então, eu tracei
linhas e vejo aqui, então, um ângulo. Tenho o encontro de uma linha com outra, formando um ângulo reto. Um ângulo reto mede 90 graus. Se eu dividir esse pedaço aqui, que é o ângulo reto, em duas partes, então, por essa abertura ser menor, eu tenho aqui um ângulo menor que 90 graus, um ângulo agudo. Então, se eu dividir mais um pedaço aqui, ó, e eu considerar essa linha, ó, eu tenho aqui um ângulo maior que o ângulo reto. Eu tenho aqui um ângulo obtuso. Então, vamos recapitular. Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Há situações em que encontramos frações reduzidas, ou seja, frações simplificadas. Vamos simplificar aqui o 2/4 e o 4/8. Vamos fazer frações reduzidas. Então, eu preciso dividir, porque se eu multiplicar, continuar multiplicando como eu fiz antes, eu vou acrescer esse número, ele vai crescer, ele vai aumentar, e eu quero reduzir, eu quero diminuir. Então, eu vou fazer divisão agora. Para reduzir, eu preciso fazer a divisão. Então, eu vou dividir por um número que seja divisor do 2 e do 4. 2 dividido por 2 e 4 dividido por 2. O mesmo número que eu divido o numerador, eu tenho que dividir o denominador. Não pode ser números diferentes. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, agora eu vou simplificar a fração 4/8. Por 2, por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Aqui, eu ainda posso reduzir mais uma vez, para ela se tornar uma fração irredutível, ou seja, que não tem mais jeito de simplificar. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Comprovando assim, mais uma vez, a equivalência de 1/2, 2/4 e 4/8. Daqui, eu pude observar que um aluno comeu 3/5 de uma pizza e o outro comeu 1/4 de pizza. Quanto será que eles comeram ao todo? Para fazer essa adição de frações, eu preciso encontrar denominadores iguais, porque eu não posso somar 3/5 mais 1/4, já que esse inteiro foi dividido em 5 partes e esse foi dividido em 4 partes. Então, eu preciso fazer a classe da equivalência, achar os denominadores em comum e depois fazer a adição. Isso serve também para a subtração. Então, vamos achar aqui a equivalência 3/5 e 1/4. 3/5. Eu começo multiplicando, eu vou por uma sequência numérica. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, pra gente não esquecer, para facilitar. Então, olha só, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. E 5 vezes 2, 10. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Vamos continuar a sequência numérica aqui, ó. Agora, vezes o 4. 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 4, 20. Aqui, se eu for continuando, vai indo, porque as frações equivalentes são infinitas.
Denominador 20. Eu sei que o 4 vezes 5 é 20. Então, aqui eu já posso parar. Eu vou seguir a mesma sequência daqui. Eu vou aproveitar esses números sequenciais aqui. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. 1 vezes o 2, 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes o 3, 3. 4 vezes 3, 12. 1 vezes o 4, 4. E 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu vou precisar fazer vezes o 5 também. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 5, 20. Então, aqui eu encontrei denominadores em comum. Agora, eu posso somar. No lugar do 3/5, eu vou colocar 12/20, que é a fração equivalente a 3/5. Mas, no lugar de 1/4, eu vou colocar 5/20, que é a fração equivalente a 1/4. Agora eu vou somar. 12 mais 5, 17. Continuo com o denominador 20. Eu mantenho o denominador 20, já que quando os denominadores são iguais, eu mantenho. Classificando frações. Eu tenho aqui um exemplo de fração própria, imprópria e também um exemplo de fração aparente. Fração própria, 2/4. Por que essa fração é própria? Porque o inteiro foi dividido em 4 partes, o denominador é 4. 4 indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E foram tomadas 2 partes. Então, quer dizer que um inteiro foi suficiente para representar essa fração. Fração própria é menor do que um inteiro. E tem como característica o numerador ser menor do que o denominador. Fração imprópria, 3/2. Então, aqui indica que eu tenho que dividir o inteiro em 2 partes. Mas eu preciso tomar 3. Então, eu preciso de 2 inteiros para tomar as 3 partes. Então, eu peguei o inteiro, dividi em 2 partes e vou tomar 3. Por isso que eu fiz outro inteiro aqui, porque eu preciso tomar mais uma parte. Então, a fração imprópria tem como característica ter o numerador maior do que o denominador. A fração imprópria é uma fração maior do que um inteiro. Então, aqui, se fosse para eu colocar um número misto, seria um inteiro e um meio. Fração aparente. Aparentemente, quando a gente olha, é uma fração imprópria, não é? Porque o numerador é maior que o denominador. Mas, se eu dividir o 4 pelo 2, eu vou perceber que vai dar 2 inteiros. Olha só. Então, vou dividir o inteiro em 2 partes, mas eu preciso tomar 4 partes. Então, eu fiquei com 2 inteiros. 4 dividido por 2 é igual a 2. Não sobrou o resto, né? É uma conta exata, uma operação exata. Então, aqui eu tenho uma fração aparente. Numerador dividido pelo denominador dá um número inteiro. Então, 4 dividido por 2, 2. Fração aparente 4/2 é igual a 2 inteiros. Daqui também eu observei que muitos alunos fizeram pizzas salgadas. Mais da metade dos alunos fizeram pizzas salgadas. Como identificar metade, meio, em números fracionários?
eu vou observar o denominador. O denominador, se for o dobro do número que está no numerador, indica metade. Então, vamos observar um por um aqui. 2 é o dobro de 1. Então, 1/2 significa metade. 8 é o dobro de 4. O denominador aqui é o dobro do numerador. Então, também significa metade. 1/5. 5 não é o dobro de 1. Então, não significa metade. 2/4. 4 é o dobro de 2. Então, significa metade. 3/4. 4 não é o dobro de 3. Então, não significa metade. Tem uma outra maneira também da gente fazer uma operação para achar a metade dessas frações. Em uma fração, o numerador é dividido pelo denominador. Então, vou dividir 1 por 2 e vou ver se eu vou encontrar a metade mesmo. 1 não posso dividir por 2, né? Então, eu vou acrescentar aqui, vou agrupar, vou ficar com uma dezena e vou colocar o zero com a vírgula aqui no quociente. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. 5 décimos. Então, eu tenho aqui a metade. Vamos ver aqui o 4 dividido por 8. 4, vou acrescentar o zero, vou ficar com 4 dezenas e vou colocar o zero com a vírgula novamente aqui no quociente. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. 2 dividido por 4. Vou agrupar, ficar com 20, 2 dezenas, dividido por 4. Vou colocar o zero com a vírgula, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, vocês podem ver que ou eu faço dessa maneira, de saber que o denominador é o dobro do numerador e significa metade, como eu também posso fazer a operação de divisão e comprovar isso. Esses são os ingredientes que sobraram da pizza que nós fizemos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ingredientes. Então, 10 décimos. Desse total de 10, vamos ver qual é a fração que representa o tomate. Um tomate. Então, 1 décimo. Ovos. 1, 2, 3 ovos, 3 em 10, então 3 décimos, 3 décimos. Cebolas, 4 cebolas sobraram, então 4 de 10 cebolas, 4 décimos. E 2 calabresas, 2 décimos. O 10 representa a quantidade total de ingredientes. E o numerador de cada um representa a quantidade que cada um sobrou da pizza. Para fazer as pizzas, eu fiz uma cotação de preços da calabresa e encontrei esses preços aqui. Então, qual é a diferença entre a calabresa mais cara e a mais barata? Então, eu tenho aqui a calabresa da marca Seara, R$ 12,38. E a mais barata foi a da Sadia, R$ 7,85. 8 menos 5, 3. Aqui vai ficar 13. Aqui vai ficar 1. 8 menos 5, 3. 13 menos 8, 5. 1, não posso diminuir o 7 dele. Vou agrupar ficando com 11 menos 7, 4. Então, a diferença da calabresa Seara para a calabresa da Sadia é de R$ 4,53.
centavos. Bom, se eu tivesse comprado 3 pacotes de calabresa Seara, quanto eu teria gastado? 3 vezes 8, 24. Coloco 4 e elevo 2 dezenas. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Coloco 1 e elevo para a casa das centenas. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Eu teria gastado o valor de R$ 37,14. Se fossem gastos 2 kg de calabresa, quantos pacotes de 500 gramas eu precisaria comprar? Bom, então eu sei que 1 kg equivale a 1.000 gramas. Vezes 2, eu teria então 2.000 gramas. Quantos pacotes de 500 gramas eu precisaria comprar? 2.000 gramas dividido por 500 gramas, que é igual. Vou cortar os zeros para simplificar a minha conta. 20 dividido por 5, 4. Eu precisaria comprar, então, 4 pacotes de 500 gramas. E se eu optasse em comprar 2 pacotes de calabresa Perdigão, será que eu conseguiria pagar? Será que 2 cédulas seriam suficientes? 2 cédulas de R$10 seriam suficientes para pagar esses 2 pacotes? 2 cédulas de R$10 é igual a R$20. Então, vamos fazer a multiplicação e ver. 10,50 vezes 2. Claro, gente, que aqui eu sempre tenho que acrescentar o R e o cifrão. Não estou colocando aqui para o quadro não ficar tão cheio, uma vez que esse quadro é muito pequeno. Então, 2 vezes o 0, 0. 2 vezes o 5 é 10. Coloco o 0 e elevo 1. 2 vezes 0, 0. Desço o 1. 2 vezes 1, 2. Aqui eu tenho 2 números após a vírgula. Então, eu vou contar 2 números aqui e vou colocar a vírgula também. Então, 2 pacotes de calabresa Perdigão fica no valor de R$21. 2 cédulas de 10, ou seja, R$20, essas 2 cédulas não são suficientes para pagar os 2 pacotes. Faltaria R$1 para mim, não é verdade? Bom, gente, agora eu vou ficando por aqui. Vou saborear uma pizza. Espero que vocês tenham gostado da aula e das pizzas que nós fizemos também. Tchau!